Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de junho de 2021, estamos todos nós reunidos. O nós não é tão grande, somos um grupo menor, ainda em ritmo de pandemia, mas estamos reunidos para estudarmos obras póstumas. Nós estamos na primeira parte, Manifestações dos Espíritos. Hoje nós vamos entrar no item 1, intitulado Perispírito como princípios das manifestações, ok? E vamos iniciar fazendo a nossa prece de agradecimento. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Para nós, é sempre um motivo de muita alegria, é um verdadeiro banquete podermos estar reunidos, estudando as obras espíritas. Te rogamos sempre, amado Mestre, a tua proteção, a inspiração da espiritualidade amiga, para que possamos realizar esse estudo com a tua paz e com a tua proteção. Nós te pedimos a permissão e sempre solicitando que os nossos amigos espirituais que aqui se fazem presente possam, mais uma vez, nos inspirar e nos conduzir. Que assim seja. Então vamos lá, o perispírito como princípio das manifestações. Como já foi dito, os espíritos têm um corpo fluídico a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida, ou seja, aspirada, vou usar o termo, do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta. Porque a gente costuma dizer FCU, fluido cósmico universal. E é aquele que coloca fluido universal ou cósmico, porque seria uma redundância. Fluido cósmico universal. Isso é do cosmos do universo, né? Quando a gente fala de perispírito, a gente já tem a informação de que o corpo físico é tirado do fluido cósmico ou desse fluido universal. O corpo físico também o é, mas o espírito não. Então a gente não sabe a essência do espírito. A essência que a gente fala, do que é feito, não se sabe. É criação divina. Sempre que falar em espírito, perispírito e matéria, a gente sempre tem que lembrar dessa trindade universal. Deus, no topo da pirâmide, espírito, criação de Deus, matéria, criação de Deus. E quando se falar aqui em matéria, não vai pensar nessa matéria que você está vendo se tocando. Não. Vamos falar dessa matéria exatamente, desse fluido universal ou desse cosmos, tá bom? Então é o que a gente... Quando eu desencarno, eu espírito desencarno, eu espírito desencarno, eu saio da carne, eu espírito, e eu levo esse meu corpo que reverte, que é o corpo perispiritual, que ele sempre terá o modelo da minha última encarnação. Porque, em verdade, o que acontece? Quando eu estou reencarnando, eu, espírito, entro em estado de um torpor. Titia, isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Porque quanto mais evoluído o espírito, mais consciência ele tem da sua reencarnação. Então, vamos pegar um Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não entrou em torpor. Ele acompanhou todo o seu processo de reencarnação e não existiu infância psicológica para Jesus. Existiu um corpo infantil, mas não uma infância. Por quê, tia? Porque o corpo não exerce nenhuma influência sobre esses espíritos. Não é o nosso caso. Então, quando nós estamos mergulhando no corpo físico, a gente já entra no torpor. Por quê, tia, que a gente entra? Para a gente esquecer. É um alívio. É um alívio para muitos de nós mergulhar no esquecimento de uma nova reencarnação. Porque às vezes nós estamos no mundo espiritual nos debatendo com culpa. Imagina, gente, a gente carrega história de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, período da Inquisição, Cruzada, Revolução Francesa, Noite de Bartolomeu. Então, se a gente for somar
tudo isso, aqui mesmo no nosso período da escravidão, que houve muita perversidade. Então, se nós pararmos para pensar, o nosso arquivo não é nada legal. Então, mergulhar é uma bênção. Então, quando eu mergulho novamente na carne, o meu corpo perispiritual, eu espírito, e o meu corpo perispiritual, o corpo perispiritual, ele vai se ligando a cada célula. E é ele que vai dando o recado para cada célula, porque nós sabemos que o DNA está onde? Fora ou dentro da célula? Dentro da célula. E é ele que vai dando o recado para cada célula, como elas devem atuar. Vocês acreditam nisso? Na formação do corpo físico, da formação do cabelo, estrutura, tudo isso. É por isso que quando a gente vai estudar reencarnação, no livro de André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, ele vai se deparar com os mapas. Lembra que eles vão lá estudar para aqueles espíritos que têm condições de acompanhar a organização da sua reencarnação. Então, tem alguns casos, nós sabemos que a beleza física é uma das provas que a gente mais tira a nota zero. Então, tem alguns espíritos já bastante lúcidos, eles vão reencarnar, eles solicitam, às vezes, até uma deformidade no corpo. Uma perna mais curta, algo para que ele não se apaixone pela forma. Entendeu? De novo, então, então isso é o corpo perispiritual, que também é uma matéria, mas uma matéria, a gente chama quintessenciado. O que é quintessenciado, tia? Quintessenciado é dizer assim, não sei. É de uma essência que nós não sabemos qual é. Quais são as essências que nós conhecemos? Água, terra, fogo e ar. Qual é a quinta? Não se sabe. Então, toda vez que disser quinta essência, quer dizer assim, não se sabe. Por que o professor Allan Kardec utilizava tanto o termo fluido? Porque tudo aquilo que ele não sabia explicar, ele chamava de fluido. Então, hoje o fluido é o líquido, a água. Hoje a terminologia é essa. Mas na época de Kardec, na parte da ciência, o que a ciência chamava de fluido? Aquilo que não saberia explicar o que é. Então, a gente tem que pegar o texto, mas levar para o contexto daquela época. E não dizer, as obras de Kardec estão ultrapassadas. Não, meu amigo, vai estudar melhor antes de você falar besteira. Você tem que entender, levar o texto para o contexto daquela época. Então, ficou assim mais claro quando a gente fala de perispírito? Então, ele diz assim, sua substância é aurida, aspirada aí do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Olha que informação. Então, o meu corpo perispiritual, ele está de comum acordo para as encarnações no planeta Terra. E ele diz aqui uma outra informação, que ele é mais ou menos etéreo, conforme também a depuração do espírito. Então, quando o nosso Senhor Jesus teve que encarnar no planeta Terra, ele teve que se revestir da matéria do planeta Terra. Então, o fluido universal, ele é neutro. Ele é neutro. Isso é Deus criando, ele cria neutro. É o fluido que está ali à disposição para ser manipulado pelos co-criadores, que somos nós somos co-criadores. A todo momento nós estamos atuando sobre esse fluido. Se eu estou aqui, de repente eu pensei, eu já manipulei. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu oro para o Augusto, eu estou pensando, por isso o poder do pensamento, eu oro e eu já estou manipulando esse fluido e emanando para o nosso querido Augusto. Da mesma forma que eu posso utilizar isso para o mal. Aí vai dizer, mas tia, se a pessoa faz um pensamento ruim e direciona, isso vai realmente fazer o mal à pessoa? Vai, se você também for mal. Então, se você está numa vibração de amor, se você está bem, se você faz o bem, isso é a verdadeira armadura para te proteger de qualquer tipo de vibrações deletérias. Entendemos isso? Então, nós estamos ali mergulhados. Então, o caso do nosso Senhor Jesus, ele teve que se revestir da matéria. Então, tia, o fluido é neutro? É neutro. Mas cada planeta dá qualidade a esse fluido. Então, por isso é que quando o André Luiz fala que eles estão vindo para a crosta da Terra, que é aqui o planeta Terra, qual é a primeira coisa que eles falam? Densidade. É denso. A gente pode até dizer assim, é pesado.
Mas por quê? Por causa do pensamento dos terrícolas. É o nosso pensamento que dá qualidade a esse fluido. Então, mesmo aqui na Terra, por que às vezes a gente sente necessidade de ir para um lugar distante, ermo, né? Um lugar onde não tenha muita habitação, que você fique no meio do nada? Porque ali a gente talvez não tenha consciência, mas é um ambiente como tem menos pessoas, logo ali a psicosfera daquele ambiente é mais respirável, entende? É menos densa. Então você procura esses lugares distantes, é por conta disso. Então, para o nosso Senhor Jesus encarnar, ele teve que se revestir da matéria, do corpo perispiritual, a matéria, para reencarnar aqui. O que diz o livro A Gênese quando vai falar de fluido? Está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, que foi utilizado o que tinha de melhor, que não era muita coisa, mas era o que tinha de melhor para a formação do corpo perispiritual do nosso Senhor Jesus. Está lá no livro A Gênese de Allan Kardec. Então, o que a gente vai percebendo? No nosso caso aqui, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, o nosso corpo perispiritual vai ficando menos denso. Então, isso aí é excelente para a tua imunidade. A probabilidade de doença já cai muito, a não ser que seja um processo expiatório. Então, tudo vai modificando. A tua aproximação com outra pessoa provoca um bem-estar. Você está entendendo? Porque ela acaba exteriorizando na tua aura, realmente. Entende isso? Então, isso é algo que a gente está sempre em contato. Por isso que tem pessoas que a gente se aproxima e sente um bem-estar. E tem pessoas que a gente tem vontade de sair correndo. Que é realmente o quê? O corpo perispiritual. E que, inclusive, dependendo da nossa condição moral, a gente pode, inclusive, deformá-lo e até animalizá-lo. Transformar em monstro mesmo, conforme as nossas atitudes, tá bom? Porque tudo é energia, né? É fluido cósmico, mas tudo é energia. Uma analogia boa é assim: a gente tem o cérebro e o nosso cérebro ele tem os neurônios, mas as neurotransmissões elas são uma sopa química e elétrica. A gente não vê isso, mas isso acontece. E quanto mais eu estudo, eu desenvolvo o meu cérebro, mais ele funciona e mais ele se depura. Se isso, e aí eu gosto, como eu acho que é o Emmanuel que diz, né? O físico tem uma correlação com o moral e com o espiritual. Então, se no físico acontece isso, no moral também, como a tia falou. E dos elementos químicos, etc, etc. É isso mesmo. Tudo está interligado, gente. Então ele diz assim, ó, o perispírito é mais ou menos etéreo, então ele pode ser grosseiro ou etéreo, conforme os mundos. Então, o povo de Júpiter tem um corpo perispiritual, nossa mãe, super etéreo. Tanto é que não existe mais nem sistema digestório lá, porque não se come mais. Não é esse tipo de alimento fisiológico mais. Não existe mais isso. Existe a reencarnação, mas ela não é mais tão grosseira quanto a nossa. Processo é mais sutil. Na revista Espírita é de 59? 58. Está no nosso canal só a 9, né? A 8 nós não gravávamos na época. Mas lá tem um espírito que vai falar de Júpiter. Então ele diz, as casas lá já não são mais fixas na Terra, elas já, como se posso dizer assim, flutuam. E são meias cristalinas. Ele vai fazendo comparação para ver se a gente consegue entender, né? A viagem ela leva a casa junto. O obreiro fala disso, né? O obreiro fala um pouco quando a gente viu daquelas colônias. Era a casa transitória. Era a casa transitória. Era casa Fabiano, exatamente. Mas lá isso faz parte. Os animais, ele faz uma comparação com a mitologia grega. Aquelas pessoas metade humanos, metade animais. Então ele disse que os animais lá já não têm mais patas, já têm mãos. Ainda são animais, mas eles fazem o trabalho mais material, entendeu? Então, ou seja, tem um nível de evolução dos animais que a gente nem imagina. O tempo de encarnação é de 500 anos. Mas aí, porque como as pessoas já são moralizadas, então não é cansativo viver com ninguém. Porque o que cansa da vida, além do corpo físico, é a convivência, porque nós somos pessoas muito complicadas para se conviver, né? E cansa, a gente quer se livrar, né? Então o papai sabe o que faz quando calcula aí 70, 80 anos, né?
Então ele diz, o grau e a depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Entendi, tia, que legal. Para que serve tudo isso? Sabe para que serve? Para quando a gente desencarna, a gente vai entender. Eu não larguei o corpo físico? Larguei, tia. Mas quando eu desencarno, eu não levo o perispírito? Levo, tia. Se o perispírito ainda é grosseiro, isso quer dizer, sabe o quê? Que ele é praticamente semelhante ao corpo físico. O que isso quer dizer? Tu vai sentir fome, tu vai sentir sede, tu vai ter vontade de fazer sexo, tu vai ter vontade de fazer o número 1, tu vai ter vontade de fazer o número 2. Por isso que tem espíritos que fazem orgia no mundo espiritual. Por quê? Porque são extremamente fisiológicos. Ele sai do corpo físico e ele não sente absolutamente nenhuma diferença. Quando a gente estuda o livro O Céu e o Inferno, que a gente vai estudar a comunicação dos espíritos medianos, qual é a primeira coisa que eles dizem quando saem do corpo? Que eles têm uma sensação de rejuvenescimento. Estou falando de espírito mediano. Então ele já sente um bem-estar por ter deixado o corpo grosseiro, porque o seu corpo perispiritual não é tão grosseiro. Mas para um espírito extremamente grosseiro, ele sai do corpo, ele não sente absolutamente nenhuma diferença, e o corpo perispiritual dele é praticamente tal qual, igual ao corpo físico. Então ele vai ter todas as necessidades. Todas. Por isso que a gente vê no livro Libertação, agora recentemente, lembra da Cidade Estranha? Rola tudo na Cidade Estranha. Fale, querida. E só para falar ilustrar? Do corpo, que ele diz do Júpiter, olha, sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo em Júpiter, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. Porque a decomposição é justamente por conta do corpo físico, e lá não tem mais decomposição. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E o tempo de vida também, 500 anos, né? Legal, ter um fofo, 500 anos, casou, aí fica 500 anos com o mesmo fofo, com a mesma fofa, né? Mas não é nesse nível. Os mesmos fofinhos, né? Porque já são espíritos tudo nobre. Não existe mais discussão para nada. Quem vai lavar a louça hoje? Não existe mais louça, porque não tem mais comida para fazer. Não tem mais comida para fazer. A infância dura alguns meses. A infância dura algum... Porque justamente o período da infância é justamente esse período do começar de novo. Que o período dos 7 anos, eu caí no esquecimento no momento da concepção, apagou, morro, é uma morte. E ali, a partir da vida intrauterina, já começa a ser inserido novas informações passadas pela mãe e pelo papai, que estão ali convivendo junto, lado a lado. E ali na infância vai se formando uma nova personalidade. Quando inteira 7 anos, a reencarnação se completa, é a partir daquele momento o que acontece? É o que o espírito trouxe, somando com o que ele recebeu. E aí põe tudo dentro de uma salada e fica igual a essas coisinhas que a gente convive. Então, às vezes a gente quer educar os filhos depois de 7 anos, achando que nesse período ele não entende. Não, esse é o período que ele mais entende. Esse é o período mais propício para se educar. Não se educa adolescente. Por que a gente diz assim, adolescente é aborrecente? Você vai ter que pagar a conta, porque você esqueceu de educar lá atrás. Entendeu? É esse o período da educação, assim, para que você realmente consegue modelar esse ser humano. E isso aí fica para toda a encarnação dele. Só tem um professor que pode mudar um adulto. Vocês conhecem essa professora? A professora Dor. Item 10. Então, era necessário a gente comentar bastante, porque esse é um dos itens aqui que eu mais... Assim, não é que é necessário realmente... Eu adoro tudo que é espiritismo. Mas a gente precisa parar realmente para comentar. Vamos mais um? Vamos ao item 10. Durante a encarnação... Aí a pessoa diz, a encarnação é a primeira reencarnação. Não. Encarnação é entrar na carne, tá, gente? Só isso. Não é a primeira. Durante a encarnação, ou seja, a entrada do espírito na carne, o espírito conserva o seu perispírito,
não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório, mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve executar e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte, tá? O perispírito, ele serve de intermediário entre o espírito e o corpo, porque presta atenção, o corpo físico é feito do fluido cosmo? É feito do fluido cósmico, beleza. E o nosso aqui bem denso, essa matéria é bem densa, tá? O corpo físico. O espírito foi feito do fluido cósmico? Não, tia, não se sabe do que é feito o espírito, mas nós sabemos que ele não é feito de fluido cósmico. Ele é alguma coisa, mas não foi feito de fluido. Por isso a trindade, Deus, espírito, que é uma coisa, e matéria, que é outra. Tá, tia? Então tá, não é... Então, o espírito, ele não tem como atuar sobre a matéria grosseira. Ele precisa de um intermediário, que nós vamos chamar de perispírito, que ele tem um tanto do espírito como um tanto do corpo físico. Entende? Então, ele precisa desse intermediário, que é o perispírito. E é ele que faz essa ligação entre corpo e espírito. Quem é que pensa? Quem é o ser pensante? É o espírito. É o espírito. O perispírito, ele registra, mas ele não pensa. Ele arquiva, mas ele não pensa. Como é que é isso, tia, de arquivar? Dá um tiro na tua cabeça. Só tô brincando, tá, gente? Mas você dá um tiro na cabeça, você deforma o corpo físico e registra isso no perispírito. Vai ficar lá registrado. Uma próxima reencarnação tem um registro lá. Vai ter que pagar essa conta. E não é uma punição. A única forma desse corpo perispiritual se reestruturar novamente é a formação de um novo corpo, uma nova existência. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Então, o espírito, ele está influenciando no perispírito e no corpo físico. Sempre é o espírito. O espírito pode adoecer o corpo e o corpo vai refletir no perispírito. O espírito pode adoecer o perispírito, que vai refletir no corpo físico. Me explica, tia, isso é confuso. O espírito adoece primeiro o corpo, dependência química, alimentação inadequada. Então, eu adoeci o corpo através do vício, que também vai registrar isso no perispírito. Tio, ao contrário, depressão, irritabilidade, todo esse culpa, sentimentos, esses comportamentos psíquicos, ele vai deformando o perispírito, que uma hora ele vai registrar onde? No corpo físico. Então, eu estava até vendo uma pesquisa que eu achei interessante, não me pergunte agora o nome porque eu não aprendi. Mulheres muito depressivas, principalmente essas fofas que adoram ficar chorando porque o fofo foi embora, que fica ali derramando rios de lágrimas, elas têm uma tendência enorme para ter câncer na mama. E eu já andei fazendo algumas pesquisas aí com quem teve, e quando a gente toca nesse assunto, normalmente você vê o quê? O eu, espírito, esse ser pensante, deformando o meu perispírito, que vai refletir aonde? No corpo físico. Então está tudo interligado. Hoje eu fiz algo que eu acho que eu nunca tinha feito. Eu no trânsito, horário apertado, a rua estreita, e o cidadão me entra com um caminhão. E a senhorinha parou para eu passar e decidiu trazer o caminhão dele. Eu digo, bem, a vontade é ficar aqui olhando para ele e ele olhando para mim, né? Mas eu vou ceder. Aí eu voltei de ré, enfiei e deixei. Mas o outro que vinha de lá fez a mesma coisa que ele. Aí ficou tudo legal, né? Aí eu saí do carro, fui lá com o homem do caminhão, não chamei nenhum palavrão, que eu não chamo, e olhei para ele e disse assim: custava o senhor ter esperado. Mas, gente, ficou tudo ali entupido, porque o outro lá não era Conceição, não quis dar ré. Então,
perigoso fazer isso? É, porque se eu pego o homem azedo, né? Mas ele ficou mudo. Estava errado, mas ficou mudo. A gente começa assim, a perceber que não é fácil viver na Terra. Todos nós temos os nossos o quê? Encrencas e desafios do cotidiano. Mas aí, numa dessa, se a pessoa não tiver legal, ela vai num pico de raiva enorme. Esse pico de raiva vai desestruturar quem? Perispírito, que vai refletir no corpo físico. Tem gente que reflete logo. Por exemplo, eu tenho um amigo chamado ciático, o meu nervo ciático. Se eu der um pico, ele na hora ele pinça. É como se ele dissesse: ei, baixa a tua bola. Tem pessoas que têm enxaqueca, tem pessoas que têm um problema digestivo, né? Sente uma azia, isso. Então, o corpo da gente, ele está sempre avisando. Por quê? Porque o perispírito, ele é justamente esse intermediário. É o fofoqueiro, ele leva de lá para cá e daqui para lá. Ele não fica quieto. É essa a função dele. Então, por isso que a gente deve, assim, manter realmente o equilíbrio, a calma, respirar fundo. Não adianta congestionar, porque às vezes a gente cala, a gente só congestiona. É realmente respirar, fazer uma prece e dizer assim: é um doente, é uma pessoa doente. Se fosse um ser humano normal, não estaria fazendo isso, sabe? Sempre fazendo assim. O perispírito, então, ele serve de intermediário entre o espírito e o corpo. Ele é o órgão de transmissão de todas as sensações. Órgão de transmissão de todas as sensações. E ele transmite do espírito para o corpo, como do corpo para o espírito. Tia, é complicado isso. Eu te tratei mal. Eu gritei com você. Chamei um palavrão. Eu disse algo que te chocou. Você ouviu, inteligência, e você tomou um choque, logo uma sensação, e ele vai transmitir isso para onde? Para o corpo físico. Porque aí você vai sentir uma dor de cabeça, um mal-estar, as tuas pernas vão tremer, né? Você vai ter vontade de chorar, entendeu? E o contrário também. Eu te dou um bofetão, um tapão, um bofetão no teu rosto, murro. Você vai transmitir todas as sensações para o espírito, que ele vai detectar, é boa ou é ruim. Da mesma coisa, se eu fizer aqui um carinho, qual é a sensação do espírito? Mas se eu der um beliscão, e ele vai registrar isso. Aonde está aí o nosso processo de evolução? É aquilo que o nosso amigo Paulo falava: na alegria ou na tristeza, eu, Paulo, sou sempre o mesmo. Quando você chega num nível realmente de evolução, que pode estar todo mundo feliz, aconteceu a melhor coisa do mundo, você está no seu ambiente de paz. Você não sai daquilo. Da mesma forma, de repente está todo mundo triste, aconteceu algo terrível, e você continua e permanece no seu ambiente de paz. O famoso reino de Deus. Entendeu, gente, esse órgão transmissor, de lá para cá, daqui para lá? Por exemplo, um dependente químico. Quando ele desencarna, ele deixa de ser dependente? Mas tinha dependência química, não é do corpo? Mas quem viciou o corpo? O espírito. Então existe uma dependência química do corpo físico, existe. E existe uma dependência química psíquica. Entendeu? E outra, existe uma dependência das sensações, que aí está vinculado mais ao espírito. Então tem uma dependência das sensações. Por isso eu preciso continuar buscando. Por isso é que eu digo: quem usa droga nunca usa droga sozinho. Quem faz sexo sem respeito nunca faz sozinho. Entendeu? Todos os vícios, de todas as formas, a gente nunca está sozinho. Se o seu vício é falar mal, você também não faz isso sozinho. Porque sempre tem os seus acompanhantes. Como se você faz o bem, você também não faz o bem sozinho. Tem espíritos nobres nos ajudando. Só para finalizar, gente.
É o órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, e aqui ele vai dizer ponto a ponto. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, recebe. Se eu fiz aqui um carinho, quem foi o que se sensibilizou? Foi o corpo ou foi o espírito? É o espírito que sensibiliza. Né? É o espírito, não é o corpo. O corpo percebe, ele tem a sensação. Mas quem transforma essa sensação num sentimento é o espírito, é o ser pensante, tá? Por isso que ele diz que é o ser sensível e inteligente a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, eu quero, o perispírito transmite e o corpo executa. O espírito, eu quero fazer um carinho na Mita. E o perispírito vai, e é ele que vai e conduz as mãos para fazer um carinho na Aramita. Foi difícil, gente, compreender isso? Mamão com mel. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de estudo e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. O perispírito, então, ele serve de intermediário entre o espírito e o corpo. Ele é o órgão de transmissão de todas as sensações. E ele transmite do espírito para o corpo, como do corpo para o espírito.